Olá! Hoje a gente vai mergulhar num tema que é fascinante, né? A nossa imunidade, ela aprende. É uma ótima pergunta. E se ela aprende, será que dá para, tipo, transferir esse conhecimento? A gente vai explorar como a natureza faz isso de um jeito brilhante Uhum. e como a ciência está tentando replicar esse processo. De um lado, a primeira lição de defesa da vida, o leite materno. Do outro, umas moléculas bem curiosas, os fatores de transferência. Que as fontes descrevem como verdadeiras mensageiras, né? Exato. A nossa missão aqui é entender, com base nos artigos que a gente analisou, como essa educação imunológica funciona, e os artigos vão da pediatria até a oncologia. É uma jornada em tanto, sim. A gente começa com um processo biológico de milênios, essencial para a sobrevivência, Certo. e termina numa tecnologia que extrai essa mesma inteligência de fontes bem inesperadas, como o colostro de uma vaca ou a gema de um ovo, para aplicar em humanos. O fio condutor de tudo é essa ideia de transferência de informação. Então vamos começar pelo começo mesmo, né? Pela matrícula nessa escola da imunidade. Várias fontes destacam a amamentação, mas uma revisão sistemática me chamou a atenção. Sim. Ela não fala só de proteger contra gripe e resfriado. Ela associa a amamentação a uma chance menor de desenvolver doenças autoimunes sérias lá na frente, tipo diabetes tipo 1, doença celíaca. Isso muda o jogo, né? Não é só uma proteção de momento. Muda completamente. O que é fascinante aí é que a gente não está falando só de nutrição. O leite materno é, tipo assim, um sistema de defesa vivo. Um sistema vivo. Sim, pulsante. Pensa nele como um pacote de boas-vindas para o sistema imune do bebê. Dentro dele viajam células da mãe, linfócitos T, macrófagos, soldados já experientes. Mas a estrela do show é um anticorpo, a imunoglobulina A, IgA. E o que essa IgA faz de tão especial? Imagina que o intestino e os pulmões do bebê são como um castelo com portões abertos, sabe? Uhum. A IgA chega e forma uma espécie de camada protetora, um verniz invisível nessas mucosas. Ela neutraliza vírus e bactérias ali mesmo, na porta de entrada. Ah, então antes mesmo deles entrarem. Exato. É uma defesa de linha de frente passada direto da mãe. E tem mais. O leite também tem citocinas, outros componentes que não só defendem, mas eles ativamente calibram o sistema imune do recém-nascido. Calibram. Como assim? Eles ensinam o sistema imune a não reagir de forma exagerada, o que é a chave para evitar alergias e autoimunidade mais tarde. Então, peraí, se eu entendi, a mãe não me entrega só um exército, Não. ela entrega um exército treinado e o manual de instruções de como e quando lutar. É uma analogia perfeita. E para completar, ela ainda cuida do terreno da batalha. O leite tem os açúcares complexos, os oligosacarídeos, Certo. que o bebê não digere. Eles servem de comida para as bactérias boas do intestino. Ao alimentar esses aliados, a mãe ajuda a construir uma microbiota intestinal saudável que hoje a gente sabe que é a base, o quartel-general de um sistema imune forte para o resto da vida. Nossa, isso é incrível, mas isso me leva a uma pergunta, né? E para quem não foi amamentado, ou pra gente, adulto, que já está longe dessa fase, essa educação é uma janela que se fecha para sempre ou existe um tipo de reforço escolar para o sistema imune? Essa é a transição perfeita para o nosso segundo pilar. As fontes, elas apontam para uma resposta. Os fatores de transferência, ou FT. FT? O conceito surgiu lá em 1949 e era tão à frente do tempo que foi recebido com muito ceticismo. A ideia era que existiam moléculas minúsculas capazes de passar memória imunológica de um doador para um não imune. Moléculas minúsculas. O que seria isso na prática? Pensa nelas como um post-it com uma mensagem urgente. São tão pequenas que passam de uma célula de defesa para outra com muita facilidade. Tecnicamente são polipeptídeos, mas o que importa é que são mensageiros ultra rápidos. E o que diz essa mensagem? Elas chegam num linfócito T, uma célula de defesa ainda ingênua, e entregam um recado. Fica atento, a gente já viu esse invasor antes, ele tem essa cara aqui e é assim que se luta contra ele. Quer dizer que é um atalho para aprendizado.
Em vez da célula ter que ver o inimigo pela primeira vez, ela já recebe um retrato falado. Exato. E o mais interessante é que essa mensagem tem 3 partes. Para entender como ele modula, imagina que nosso sistema imune é um carro de alta performance. A primeira fração, a indutora, é como girar a chave na ignição. Ok, o carro está ligado, pronto, e a segunda parte? A segunda, a específica do antígeno, é o GPS. Ela não diz só acelere, ela diz o inimigo está ali, naquela direção. Ela dá o alvo. Ignição GPS. Falta alguma coisa. Falta a parte talvez mais crucial. A terceira fração, a supressora, ela é o sistema de freios ABS do carro. Ah, para não bater. Exatamente. Ela impede que o sistema imune acelere sem controle, o que seria uma alergia ou doença autoimune. Ela diz, ok, ameaça neutralizada, pode diminuir a velocidade. É por isso que é um imunomodulador, não só um imunoestimulante. Ele acelera, direciona e freia. Essa ideia de um termostato para a imunidade é muito poderosa. Mas o que mais me surpreendeu nas fontes foi outra coisa. Elas dizem que esses fatores não são específicos de cada espécie. O que isso quer dizer? Que a mensagem do post-it de uma galinha pode ser lida pelas células de um ser humano. Parece ficção científica, mas é exatamente isso. A linguagem molecular desses post-its é universal entre os vertebrados. A instrução para reconhecer um vírus que uma vaca desenvolveu é perfeitamente compreensível para o nosso sistema. Nossa! E essa descoberta abriu as portas para tudo que veio depois. Parou-se de usar fontes humanas com riscos óbvios e passou-se a extrair os fatores de transferência de fontes seguras, colostro bovino e gema de ovos de galinhas que foram expostas a patógenos específicos. Certo. A teoria é fascinante, mas e na prática? Funciona? Eu estava lendo um dos estudos brasileiros que a gente recebeu, da Unirio, e algo me marcou muito. O de pacientes oncológicos? Esse mesmo. Pessoas com a imunidade destruída pela quimioterapia. Deram FT para elas e os resultados me parecem impressionantes. Você pode ajudar a gente a entender o que aconteceu ali? Claro. Esse estudo é muito relevante. Eles acompanharam 60 pacientes em tratamento com químio ou rádio por 1 ano. O grande problema desses tratamentos é que eles destroem as células do câncer, mas também as de defesa, os leucócitos. E aí o tratamento precisa parar, né? Muitas vezes, a pessoa fica indefesa. O que o estudo mostrou foi que no grupo que usou o FT, mais de 80% dos pacientes tiveram um aumento significativo nos leucócitos e linfócitos, incluindo as células CD4. Os generais do exército imune. Exato. Em resumo, o FT ajudou a reconstruir o sistema de defesa deles enquanto eles continuavam a batalha contra o câncer. E sem nenhum efeito colateral relatado. Isso quer dizer que eles puderam continuar o tratamento oncológico com mais segurança? Exatamente. Manter a imunidade do paciente funcional durante a químio pode ser a diferença entre o sucesso e ter que parar o tratamento. O impacto disso é gigantesco. E o campo de aplicação parece ser bem amplo. Outro artigo da revista Alergia México fala de asma em crianças. Um estudo clínico daqueles bem rigorosos. Sim, duplo cego contra placebo, e os resultados foram igualmente importantes. Crianças com asma alérgica que receberam um fator de transferência precisaram usar bem menos as famosas bombinhas de corticoide depois de 3 meses. E foi uma diferença significativa. Com validade estatística. Isso é um alívio, né? Muitos pais e mães se preocupam com o uso contínuo de corticoide. Saber que existe algo que pode reduzir essa dependência melhora a qualidade de vida da família toda. Sem dúvida. E aí a gente vê a ação daquela fração supressora do freio. Perfeito. A asma alérgica é uma reação exagerada. O FT parece ter ajudado a acalmar essa resposta, a dizer para o sistema imune, ei, relaxa, isso não é uma ameaça real. Ok, os resultados são consistentes. Mas agora eu preciso falar de um número que, olha, eu tive que ler 2 vezes para acreditar. Um documento da Academia Russa de Ciências Médicas fala de um estudo que testou uma fórmula específica, Transfer Factor Plus. E ele menciona um aumento na atividade de um tipo de célula de defesa de 437%. Isso é real. Parece até erro de digitação. Não é erro,
E é por isso que esse estudo causou tanto impacto. O número é chocante, mas a gente precisa entender o que ele significa. As células que eles mediram são as Natural Killer, ou NK. Células assassinas naturais. O nome é ótimo, né? Elas são a nossa força de elite, a primeira linha de patrulha contra duas ameaças: células infectadas por vírus e células que estão virando câncer. Elas não precisam de ordens. Se veem algo errado, destroem na hora. Então, turbinar essas células em específico é tão importante assim. Porque um aumento de 437% na atividade delas significa colocar sua patrulha de elite em alerta máximo e com armas melhores. O artigo russo compara esse resultado com o da interleucina 2, o medicamento potente, que não chega nem perto disso. Entendi. É por isso que o Ministério da Saúde da Rússia, segundo a fonte, aprovou o uso desses fatores em hospitais. Vale notar que essa fórmula Plus citada tem outros componentes, como cogumelos medicinais, shiitake, maitake. Ah, não é só o FT. Não, tem cordyceps também. Os pesquisadores chamam esses ingredientes de coadjuvantes, sugerindo que eles trabalham em sinergia para potencializar a resposta. A coisa toda parece ir se expandindo. Um artigo de revisão chega a propor o uso de FTs no manejo de pandemias, como a de Covid-19. Sim, a lógica deles é que se o vírus ataca os linfócitos T, e o FT fortalece justamente essa parte da imunidade. Ele poderia ajudar a controlar a carga viral e evitar a tal tempestade de citocinas. Que é quando o sistema imune surta, basicamente. Exato. É o sistema imune em pânico, atirando para todo lado e danificando o próprio corpo. A ideia é que um sistema mais inteligente, modulado, daria uma resposta mais precisa, sem esse pânico. E isso se conecta a outros estudos que as fontes citam. Para outras doenças. Sim, para uma variedade enorme. Em casos de hepatite B e C, um estudo mostrou que o FT Plus teve um efeito similar ao do interferon na redução da carga viral, só que sem os efeitos colaterais pesados do medicamento. E a lista continua, certo? Vi menções a herpes, HIV e até um estudo de caso sobre anemia falciforme. Pois é, a anemia falciforme é um caso interessante. A fonte descreve como pessoas com essa condição vivem num estado de imunodeficiência crônica. O que as deixa mais vulneráveis a infecções. Exatamente. E as infecções podem disparar as crises de dor terríveis da doença. A lógica é usar o FT como uma ferramenta preventiva para fortalecer as defesas e, assim, reduzir a chance de infecções que servem de gatilho. Isso cobre um espectro que vai de vírus a condições genéticas, passando por câncer. Com tantas aplicações, a questão da segurança se torna primordial, né? O que as fontes dizem sobre isso? Esse é um ponto forte em todos os documentos, incluindo referências do PDR Vademecum, que é uma fonte de consulta para médicos. Eles afirmam que desde 1949 não existem relatos de reações alérgicas ou efeitos colaterais de longo prazo. Nenhuma. Nenhuma. A única contraindicação clara é para quem toma medicamentos imunossupressores como transplantados. E faz todo sentido. Seria como pisar no acelerador e no freio ao mesmo tempo. Perfeito, exatamente isso. Então vamos juntar as peças. De um lado, a gente tem a imunidade fundamental, a base construída pela amamentação, um presente biológico da mãe para o filho. Do outro, uma abordagem que extrai essa mesma inteligência da natureza, encapsula e a oferece como uma educação continuada para o nosso sistema de defesa. O conceito que unifica tudo, do leite materno aos extratos de colostro, é a transferência de informação. A natureza nos mostra que o sistema imune não precisa reinventar a roda a cada ameaça. Ele pode pegar atalhos. Pode receber atalhos, manuais de instrução que o preparam e o equilibram. Não se trata só de estimular a imunidade de forma cega, mas sim de educar, de modular, tornando a resposta mais rápida, mais eficiente e, crucialmente, mais inteligente. Isso deixa a gente com uma reflexão final, então. As fontes que a gente analisou falam de um cenário global de bactérias cada vez mais resistentes e o surgimento de novos vírus. Num mundo onde os micróbios parecem evoluir mais rápido que os nossos medicamentos, a ideia de transferir imunidade pré-existente nos força a questionar: será que o futuro do combate a doenças está menos em criar novas armas e mais em aprender a compartilhar inteligência entre sistemas imunológicos?